15 anos após os Na'vi expulsarem os humanos de Pandora, Neytiri surge grávida caçando. Logo, o fruto de sua união com Jake Sully nasce. Nerayan é apresentado para Eywa pelo clã Matikaiwa. De uma gestação ainda inexplicável do avatar da Doutora Grace, também nasce um outro híbrido chamado Kiri, que é adotada. A família Sully expande com a chegada de mais 2 filhos, Loic e Tuck. Um menino humano chamado Spider está sempre na companhia dos Sullys, apesar da desaprovação de Neytiri. Ele é o filho do falecido coronel Miles Courage, e não pôde ser transportado para a Terra, pois o transporte não dava suporte para crianças. Em uma bela noite, para a frustração dos Na'vi, os humanos são avistados como uma estrela se movimentando no céu. Então, suas vidas são interrompidas mais uma vez com um retorno que devasta a selva local, além de alguns animais para desesperos de Neytiri. Um ano depois, entre os recém-chegados, estão os recombinantes, avatares Na'vi, implantados com as mentes e memórias dos soldados humanos falecidos. Aquele que tem a mente de Miles Courage é o líder dos avatares. Ele tem a missão de liquidar Jake Sully, que liderou antes a independência dos Na'vi. Jake surge mais uma vez, liderando um ataque muito bem organizado, no qual obtém uma quantidade considerável de armamento dos humanos. Miles Courage, agora reunido a todos os outros avatares recombinantes, se prepara para intervir nas ações dos Na'vi rebeldes, antes de serem orientados com todos os relatórios sobre os ataques e localização dos nativos que lideram a resistência. Durante a primeira missão, Courage e os subordinados dirigem-se até o local em que Miles foi liquidado por Neytiri. Coincidentemente, Spider e os filhos de Jake que andavam pela região comunicam seu pai sobre a presença dos avatares. Os jovens Na'vi recebem expressas ordens para saírem imediatamente da região, no entanto, são todos capturados. Courage encontra os restos mortais de sua versão humana, enquanto assiste os últimos registros capturados pelo traje que ele utilizava. Jake e Neytiri chegam e os libertam após um breve confronto, mas Spider continua capturado por Courage, que o reconhece como seu filho. Os humanos aplicam uma severa tortura em Spider, mas Courage interrompe ao concluir que não seria o caminho para obter informações. Courage decide passar um tempo com Spider com a intenção de atraí-lo para o seu lado. Ele também reúne sua tropa e informa que a melhor forma para encontrar Jake é se conectando com Pandora. Spider então os ensina o caminho, assim como a cultura e a linguagem Na'vi. Courage e os outros são capazes de se conectarem. Ciente do perigo que toda a tribo corria e devido ao conhecimento que Spider tinha sobre seu paradeiro, Jake renuncia ao seu status de líder do clã Matikaiwa e busca refúgio com sua família, se retirando para o clã do povo do Recife Meticaína na costa leste de Pandora. Eles são vistos com antipatia por alguns dos membros da tribo por serem híbridos, fato claramente identificado por Nerayan e Tuck, possuindo 10 dedos das mãos e pés em vez de 8, assim como Jake sendo um avatar. Embora recebidos com tal preconceito por Ronald, os Sullys são aceitos no clã do Recife após permissão do líder Tonowari. Eles recebem ensinamentos sobre os costumes do povo do Recife, enquanto Kiri desenvolve um vínculo espiritual com o mar e suas criaturas. Loic torna-se amigo de Sereia, filha de Tonowari e Ronald. Eles têm outro filho chamado Weyonin, que ao contrário de sua irmã, não se entende com Loic e se dá mal após chamá-lo para uma briga. Loic volta para se desculpar após a insistência de Jake. Então Eonin e seus amigos o induzem a uma viagem ao território de um perigoso predador marinho e os deixam lá. Loic se torna alvo do predador, mas é salvo por um Talcan. Eles se tornam amigos, seu nome é Payakan. O Talcon é um cetáceo inteligente e pacifista que os Meticaínas o consideram como uma família espiritual. Após seu retorno, Loic estava sendo procurado, mas não entrega a verdade do fato e ganha a amizade de Eonin ao assumir a culpa pelo sumiço. Ele revela para os outros sobre o que aconteceu e é informado de que Payakan foi expulso por contrariar o modo pacifista de sua espécie. Em uma viagem à árvore espiritual Meticaína, Kiri se conecta e conhece sua mãe, cuja consciência vive dentro do planeta. No entanto, o encontro é interrompido quando Kiri sofre uma convulsão e fica inconsciente.
Jake convoca Spellman e Pastel para ajudar e após o uso de seu equipamento médico moderno, eles dão um diagnóstico. Kiri teve uma epilepsia e não pode arriscar se conectar à árvore espiritual novamente, embora acabe sendo salva pela intervenção de Ronald. Korat consegue rastrear a aeronave usada por Spellman e Pastel até o arquipélago onde vivem as tribos do Recife. Ele comanda um navio baleeiro que caça Talcans para colher suas enzimas cerebrais e usarem como um anti-envelhecimento chamado Amerita. Korat e seus subordinados viajam pelo arquipélago interrogando as tribos indígenas sobre a localização de Jake. Ele ordena que a tripulação baleeira mate os Talcans perto das aldeias para atrair Jake, sabendo que isso irá enfurecer as tribos. Loak se conecta mentalmente com Payakan. Ele atacou os baleeiros que mataram sua mãe, assim resultando na morte de muitos outros Talcans e Na'vi. Loak revela tudo aos outros. Eles acreditam que Payakan havia atacado os Talcans e os Na'vi. Mesmo após tal revelação, Tonowari desaprova a ação de Loak e ordena que ele se afaste de Payakan. Os Metkayina ficam sabendo dos ataques aos Talcans e decidem entrar em confronto com os responsáveis. No entanto, Jake os avisa que não são páreo contra os humanos. Loak parte para avisar Payakan e é seguido por seu irmão, Sereia, Eonin e Roxton. Kiri e Tuck também seguem na missão. Eles encontram Payakan, que já estava na mira, sendo perseguido pelos baleeiros e avisam Jake. Com seus filhos em perigo, Jake, Neytiri e os Metkayina partiram para enfrentar os humanos. Korat vê a distância que os jovens Na'vi tentavam retirar o dispositivo de localização implantado em Payakan. Juntos, todos eles conseguem retirar o localizador e tentam despistar os humanos. No entanto, Loak, Sereia e Tuck são capturados. Korat força Jake a se render, mas ao ver Loak em perigo, Payakan ataca os baleeiros, iniciando uma luta que liquida com a maior parte da tripulação. Kiri ainda é perseguida, mas consegue acabar com eles ao se conectar com a vida marinha. No entanto, acaba sendo capturada por um dos recombinantes. Nerayan resgata Loak e Sereia. Ele segue com seu irmão e também consegue libertar Spider, mas acaba sendo atingido por tiros. A família se reúne, mas devido ao grave ferimento, Nerayan não resiste, assim fazendo com que os Sullys vão em busca de vingança. Jake enfrenta Korat, que usa Kiri como refém. Neytiri surge e faz o mesmo com Spider. Korat, a princípio, nega seu relacionamento com ele, mas desiste quando Neytiri corta Spider. Jake e Korat iniciam um confronto, mas enquanto o restante foge, Neytiri e Tuck acabam ficando presas dentro do navio que está afundando. Jake imobiliza Korat até deixá-lo inconsciente, mas fica sem forças e é resgatado por Loak. Eles também ficam presos em um bolsão de ar. Kiri convoca criaturas marinhas para ajudá-la a salvar no resgate e encontra Neytiri e Tuck que são salvas. Jake e Loak tentam escapar do fundo do mar e, quase sem forças, são salvos por Payakan. Spider resgata Korat, no entanto se recusa a ir com ele e se une à família de Jake. O funeral de Nerayan é feito conforme a cultura dos Metkayina, e assim que concluído, Jake informa Tonowari e Ronald sobre sua decisão de deixarem o clã. Tonowari, no entanto, o identifica respeitosamente como parte do clã e dá as boas-vindas à permanência de sua família. Jake e Neytiri então vão até a árvore espiritual dos Metkayina e se conectam com as lembranças de Nerayan uma última vez, com Jake jurando retomar seu objetivo de expulsar os invasores humanos.